Sejam todos bem-vindos para mais uma trajetória de aprendizado. Agora, teremos a trilha do letramento matemático e neste vídeo teremos um trecho da primeira parte da live com o professor Ivan Cruz Rodrigues com uma conversa sobre os números racionais e suas diferentes representações. O foco será na introdução, habilidades e alguns exemplos de situações-problema. Diretoria de Ensino, Região de Mauá. Equipe Anos Iniciais. O nosso tema hoje é uma conversa sobre os números racionais em suas diferentes representações. A minha conversa vai ser em cima dos meus estudos e da minha experiência enquanto professor, enquanto diretor na rede estadual. Só para nós nos situarmos um pouquinho, falando da Base Nacional Comum Curricular, a base ela nos propõe para o trabalho com a matemática 5 unidades temáticas. Essas 5 unidades temáticas devem estar correlacionadas e orientar a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Quem são essas 5 unidades temáticas? Os números, a álgebra, a geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Quando nós estamos falando nos números racionais, nós estamos dentro da unidade temática números, mas assim como a própria BNCC fala, todas as unidades temáticas devem buscar uma correlação. Então, os números eles vão estar presentes também nas outras unidades temáticas. Vamos ver aqui alguns objetos de conhecimento e habilidades relativas aos números racionais, primeiramente no 4º ano. Então, aqui nós temos uma habilidade relativa ao 4º ano, elencada como de número 9, e essa habilidade, ela diz, reconhecer as frações unitárias mais usuais, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100, como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. Quando nós vamos para o 5º ano, no 5º ano nós também encontramos uma habilidade que fala das frações. Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade. Lá no 4º ano se propôs o trabalho com as frações menores que a unidade. E aqui a gente tem uma ampliação, utilizando as frações em sua forma geral, menores e maiores que a unidade. Também poderíamos dizer iguais à unidade, mas aqui a BNCC não citou o iguais, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. No 5º ano, ainda temos identificar frações equivalentes, comparar e ordenar números racionais positivos nas suas representações fracionária e decimal, relacionando-os a pontos na reta numérica. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre os números racionais. Então, para nós começarmos a falar essa ideia, vamos pensar naquelas crianças de 3º, de 4º ano, que vão se familiarizar com a ideia do número racional e com a escrita do número racional. Muitas vezes, estudos mostram, e a nossa experiência também comprovou isso, que quando a gente utiliza determinados termos relativos aos números racionais, as ideias dos números racionais na língua materna, existe a compreensão. E muitas vezes, quando a gente vai para a escrita simbólica desses números, a gente encontra uma dificuldade um pouquinho maior. Mas vamos começar, então, discutindo esta ideia. Olhando para essa figura, eu poderia perguntar para vocês, quantas laranjas há na foto? Tem gente que vai pensar, existe uma laranja inteira, me parece que uma outra laranja foi cortada ao meio, uma das metades ficou ali, e a outra metade foi novamente cortada ao meio. E aí nós temos esses outros 2 pedaços. Então, me parece que houve um início de 2 laranjas, e essas 2 laranjas também podem ser expressas
na seguinte maneira. Eu tenho uma laranja inteira, eu tenho uma metade de uma laranja e 2/4 partes. E o que significam essas quartas partes, né? Quando eu peguei alguma coisa, quando eu peguei o meu inteiro, que no caso aqui é uma laranja, dividi essa laranja ao meio e uma das metades eu dividi novamente ao meio. E aí eu obtive 1/4 parte. E aqui a gente tem, na verdade, né, para complementar a metade, nós temos 2/4 partes. Então, como é importante a gente trabalhar essa terminologia com as crianças, e nesse princípio, olha, eu nem coloquei a representação fracionária, né, a escrita fracionária, mas eu estou pensando nessa ideia desta repartição. E agora eu posso ir para essa escrita fracionária. Então, os números naturais que me eram familiares, eles não são suficientes para garantir essa escrita. Então, eu adentro num outro campo numérico, né? Eu amplio, na verdade, né? Eu amplio esse campo numérico e adentro nestas escritas. Para eu representar a metade, eu utilizo essa representação 1/2, para eu representar 1/4 parte, eu utilizo essa representação 1/4. E aí eu posso depois trabalhar essa terminologia associada a essa representação, o que é o numerador, o que é um denominador de uma escrita fracionária. Agora vejam, quando a gente fala aqui, olha, 2/4 partes, e aqui na hora que eu escrevi 1/4, ou seja, 1/4 parte, mais 1/4 parte. E eu entendo que ao adicionar essa 1/4 parte com essa 1/4 parte, eu tenho 2/4 partes. E só no fazer isto, a gente começa a trabalhar essa escrita fracionária, e olhe que eu já fiz uma adição de 2 frações em que os denominadores são iguais. 1/4 parte mais 1/4 parte são 2/4 partes. Quando a gente fala isso, é comum os alunos darem significado. Mas a experiência também mostra que quando eles olham para essa escrita 1/4, né, 1/4 mais 1/4, quantas vezes nós vemos a representação de 2/8, né? Soma o 1 com 1, o 4 com o 4, tá? Por isso que associar essa escrita a essa língua materna, a essa fala dos elementos é bastante importante, né? Porque parece que fica natural que ao falar, 1/4 mais 1/4 dão 2/4. Mas na hora que eu vejo a escrita, né, quem está se familiarizando com essa escrita, não quem já sabe, né, mas quem está se familiarizando, não é tão natural enxergar que o resultado disso seria 2/4. E como é importante a gente colocar 2/4, né, em alguns momentos eu só para a criança enxergar, às vezes até eu falo 2/4, mas é importante a gente colocar 2/4 para ele dar significado para toda essa fração. Então, uma coisa que é interessante, né, a gente vai falar que a gente vai fazer uma ampliação do conjunto numérico dos naturais para adentrar nos números racionais. Então, vamos explorar um pouquinho o que é essa ideia de número racional. A ideia de número racional está relacionada à divisão entre 2 números inteiros, excluindo-se o caso em que o divisor é 0. Então, olhem aqui, né? Desde que um número represente o quociente, represente a divisão entre 2 inteiros quaisquer, garantindo que o segundo não é nulo, ele é um número racional. Né? Sempre temos o cuidado de, ao trabalhar com a divisão, salientar que o divisor não pode ser igual a 0, né? Tem que ser diferente de 0. Aqui
fazendo uma escrita mais voltada para os anos finais e para os professores do ensino médio, né, eu também poderia, tudo aquilo que a gente disse ali, a gente pode fazer por meio de uma representação simbólica num ambiente da teoria dos conjuntos, né? O conjunto dos números racionais, que é indicado pela letra Q, pode ser apresentado por meio de uma relação entre os seus elementos. Então, quem é o conjunto dos números racionais? É o conjunto formado por todos os números, que aqui estão indicados genericamente por X, né? Que vem de uma divisão de dois números inteiros, o A e o B pertencem ao conjunto dos números inteiros, garantindo que o B tenha que ser diferente de 0. Tá bem? Agora vejam, sempre que eu tiver uma divisão entre dois números inteiros, então eu estou dentro dos números racionais, no campo dos números racionais. E olhem aqui, os números naturais, então, eles são considerados números racionais, pois também representam o quociente entre números inteiros. Pensando em um número racional, em um número natural, que eu vou dar aqui o exemplo do 2, mas poderia fazer com qualquer número natural. Por exemplo, o número natural 2 é resultado do quociente de 2 por 1, de 4 por 2, de 6 por 3. Então, se ele é o resultado do quociente de dois números inteiros, pelo próprio conceito de número natural, de número racional, ele é um número racional. Então, na verdade, a gente tem o campo dos números naturais, e aí nós temos uma ampliação desse campo. E todos aqueles números naturais passam a fazer parte desse outro campo numérico, dos números racionais. Só que os números racionais são mais amplos, né? Nós vamos agregar outros números que não fazem parte dos números naturais. Os números racionais, eles podem ser positivos ou negativos, mas apenas os positivos são explorados nos anos iniciais do ensino fundamental. Os números racionais, eles, diferentemente dos números naturais, eles vão ter diferentes representações. E aqui nós salientamos a representação decimal, a representação fracionária e a representação percentual. Se essas três representações dos números racionais, elas devem poder conversar entre elas. Vai existir uma habilidade que vai falar que a gente precisa transitar por todas essas representações e verificar como é que eu passo de uma para outra. Se hoje nós tivermos tempo, nós vamos olhar um pouquinho essa questão da representação decimal e da representação fracionária. Tá? Mas, para isso, vamos resolver alguns problemas que eu vou colocar para vocês. Vamos resolver estes problemas. E vejam aqui, né? Juliana tem 8 miniaturas e quer distribuí-las igualmente para 2 crianças. Quanto receberá cada criança? Então, Juliana tem 8 miniaturas, ela quer fazer uma distribuição em partes iguais para 2 crianças. Quanto deve receber cada criança? Então, vou usar uma ilustração aqui, né? E aí, eu tenho as 8 miniaturas, dividi as 8 miniaturas por 2. Isso eu poderia fazer, né, com apoio exclusivamente na ilustração. Mas aí eu começo a perceber que vai existir uma operação matemática que vai permitir que eu consiga fazer esse cálculo. E aqui eu poderia representar isso por 8 dividido por 2 igual a 4. Agora, neste outro, eu tenho, Juliana tem uma quantidade de peras. E vejam que eu não estou mostrando ainda, porque uma coisa que eu falo que é sempre interessante, em alguns momentos nós professores, nós começarmos a colocar um problema para
para os nossos alunos, em qualquer nível que seja, não o redigindo na sua totalidade, para permitir que eu possa fazer uma discussão de cada coisa que vai aparecendo, de cada termo matemático, porque aquilo que a gente sempre diz, né? A língua materna, ela vai me auxiliar a ler um texto matemático, mas ela não vai garantir que eu o leia com propriedade. Por quê? Porque o texto matemático sempre virá com termos matemáticos. Então, eu vou precisar da língua materna, mas eu vou precisar do conhecimento matemático para dar significado para aqueles termos. E por isso que muitas vezes eu coloco os problemas assim apresentados em partes. Se eu tiver o recurso do PowerPoint, melhor, né? Porque se eu tiver uma ilustração, eu nem preciso ainda mostrar a ilustração. Mas se eu não tenho ilustrações, ou às vezes dependendo da ilustração, eu posso na lousa também ir colocando o texto parte a parte e discutindo com o meu grupo de alunos. Isso eu volto a dizer, né, em qualquer nível de ensino. Na minha experiência, eu utilizava isso com o ensino médio, utilizava isso nos anos finais, e quando eu dava aula na licenciatura em matemática, também utilizava essa técnica, né, essa estratégia para trabalhar com as crianças. E volto a dizer, não em todos os problemas, né, mas em alguns, para a gente incentivar essa discussão mais conjunta com todo o grupo. Então, Juliana tem uma quantidade de peras, e aqui coloquei a quantidade de peras, e dou um tempo para os alunos contarem, né? Porque eles vão contar com propriedade, porque na medida em que eles ainda não sabem o que é proposto, porque ainda não é um problema, né? Então, eles podem contar. E sempre coloco a importância de nós buscarmos estratégias de contagem. E isso em qualquer nível também de escolaridade, né? Contar de 1 em 1, contar de 2 em 2, verificar aqui é uma coleção fixa, né? Eu não consigo movimentar, mas eu preciso contar e, ao mesmo tempo, controlar os elementos que eu já contei, os elementos que faltam ser contados, né? Então, são alguns procedimentos também que a gente precisa incentivar os nossos alunos a terem. Então, aqui nós contamos, suponha que eu contei de 3 em 3, porque em alguns lugares eu enxergo fácil de agrupar de 3 em 3, depois eu dou continuidade de 1 em 1, também fazer essa diversificação de estratégias. Não é porque eu iniciei contando de 3 em 3 que eu preciso obrigatoriamente contar todos de 3 em 3, e porque nem sempre também teria um número exato, né, um múltiplo de 3. Mas aqui eu tenho, né? Então eu faço a contagem e vejo que eu tenho 15 peras. E a Juliana quer dividi-las igualmente. Ela quer dividir essas 15 peras igualmente para ela e outras 2 crianças. Quantas peras serão dadas a cada criança? E de novo, eu sei que a divisão permite que eu chegue ao resultado. Eu divido 15 por 3 e eu vou ter 5 peras para cada criança. Olha, alguns cuidados, né, que a gente pode ter para garantir que os nossos alunos eles comecem a ler com mais propriedade. Porque há muitos relatos que falam, mas de forma geral as crianças vão procurando os números que estão no texto. E vejam, eu salientei ali 2 crianças, né? E se eu não faço uma leitura cuidadosa, né, pode ser que eu pense em dividir essas 15 peras por 2. Mas volto ao texto, né? Ela tem as 15 peras e quer dividi-las igualmente para ela e para as outras 2 crianças, tá? Aí pode alguém falar, mas a Juliana é uma criança? Ou a Juliana é um adulto? Né? O texto não deixa claro, mas ele pergunta, quantas peras serão dadas a cada criança? Eu sei que na história tem 2 crianças, e eu vou fazer uma divisão em 3.
né? Uma divisão equalitária em 3. Né? E cada uma dessas crianças vai receber 5 peras. Mas vejam agora esta situação. Márcia tem 3 maçãs e quer dividi-las igualmente para 4 crianças. Quanto receberá cada criança? Olha, quando eu estou frente a esse problema, eu agora vejo que os números naturais não vão dar conta de resolver. Mas esse problema tem exatamente a mesma estrutura dos 2 problemas anteriores. Então, eu sei que esta divisão, 3 dividido por 4, essa divisão resolve esse problema para mim. Só que eu ainda não tenho conhecimento suficiente para dizer qual é o resultado desta divisão. Os números naturais não permitem, né, que eu expresse o resultado dessa divisão como nas 2 situações anteriores. Por isso que a gente vai adentrar nesse campo numérico dos racionais. Só para mostrar aqui uma possibilidade que eu teria, né, para ficar um pouquinho mais claro, ao invés da maçã, eu vou fazer a divisão nestes retângulos, para a gente ver uma possibilidade. E vejam que eu tive o cuidado aqui de colocar 3 maçãs com cores diferentes, exatamente até para, numa situação de sala de aula, incentivar, né, os alunos a buscarem diferentes estratégias. Uma das estratégias, como são 4 crianças, e pode ser que uma maçã seja mais docinha do que a outra, tal, eu não vou dar prioridade nisso e vou fazer uma divisão de cada uma das maçãs em 4 partes. E vou dar uma dessas partes para cada criança. Agora eu me pergunto, o que coube ao A? O A coube, né, uma tira da primeira maçã, e essa tira da primeira maçã, que na verdade é um pedaço de uma maçã, como é que eu posso expressar? Né? Puxa, você dividiu a maçã em 4 partes iguais. Então, cada uma dessas partes corresponde à 4ª parte da maçã. E a criança A recebeu 3/4 partes. 3/4 partes. E aí eu posso dizer, né, que aquele 3 dividido por 4 pode ser simbolizado pela fração 3/4. Eu tinha 1/4 da maçã, que eu simbolizava por 1/4, agora eu tenho 3/4 partes. Aqui a gente adentra nesta escrita numérica a partir desta situação. Mas será que essa seria a única possibilidade de fazer essa divisão das maçãs? Não, né? Eu poderia não estar preocupado aí com as cores, quem é mais docinha. Uma possibilidade que eu poderia fazer é, pegaria a primeira maçã, dividiria ao meio, pegaria a segunda maçã, dividiria ao meio. Já teria 4 pedaços de maçã do mesmo tamanho. E daria um pedaço para cada criança. Então, até aqui, eu estou garantindo metade da maçã para cada criança, metade de uma maçã. Mas voltando ao texto, né, e sempre é importante o tempo todo a gente estar discutindo com as crianças e retornando ao texto. Desculpe quando eu falo crianças, interpretem que nós estamos falando em qualquer nível de estudante, né? Sempre estamos resolvendo problemas, sempre essa importância de voltar ao texto, reler o texto, verificar o que é que o texto está nos oferecendo e o que é que nós estamos procurando. Nós temos que dividir as 3 maçãs igualmente. Então, agora eu tenho ainda uma maçã e eu preciso dividir essa maçã também em partes iguais. Então, eu posso dividir essa maçã em 4 partes e vou dar uma das partes para cada criança. E aí eu me pergunto, quanto é que coube a criança A? A criança A recebeu metade de uma maçã e recebeu mais
a quarta parte de maçã. Com essas duas estratégias, vejam, embora as repartições tenham sido feitas de forma diferente, o que coube a cada criança representa a mesma quantia de maçãs. Assim, deve haver uma equivalência entre as representações numéricas. Na primeira parte, eu disse que coube a cada criança 3/4 partes. Na segunda repartição, coube meia maçã mais a quarta parte de uma maçã. Então, aqui fica a dúvida. Essas escritas, elas são diferentes, mas será que elas representam a mesma quantidade de maçãs? Para quem está adentrando, né, nessa escrita fracionária, ele vai ficar em dúvida. Parece que não é a mesma coisa. Tá? E aí nós vamos ao encontro do conhecimento matemático que me dê amparo para dizer se isso é a mesma coisa ou não é. Mas isso a gente vai conseguir ver um pouquinho mais para frente. Por enquanto eu só estou com a dúvida. Será que essas duas escritas representam a mesma coisa? Eu escrevi aqui no texto. Deve haver uma equivalência, né, entre as representações numéricas. As escritas são diferentes, mas será que elas equivalem à mesma coisa? O sentimento que eu tenho é de que equivalem, mas a escrita ainda não me dá essa segurança, tá bem? Agora eu vou...